Salve, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vou trazer um tema hoje que ele, infelizmente, ele é uma tratativa extremamente importante e de interesse social, né? Até porque somos nós que colocamos, né, os candidatos, né, dos pleitos eletivos, né? Tá tramitando na Câmara aí, bem recentemente, né, a proposta atual, mas isso vem desde o governo Fernando Henrique, passou pelo governo Dilma Rousseff e agora, né, está tramitando na Câmara de uma forma um pouco mais intensa a questão da reforma partidária ou reforma eleitoral ou, né, a maneira melhor, a nomenclatura melhor aí que o valha. Bom, a princípio a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, né, o desinteresse, né, ao longo dos anos nas questões políticas, nas questões, principalmente pós a reabertura democrática, né, principalmente nós no Brasil. Democracia para a gente é uma coisa extremamente nova, né, ainda a gente está engateando e a gente precisa até meio que rever algumas questões aí. Mas a participação de cunho popular é extremamente importante e requer realmente, né, nossa boa vontade, até porque nós somos os injetores de dinheiro, né, para que o Estado consiga é, nos remeter, ou pelo menos deveria ser dessa forma, nos remeter a o bem-estar social, né, ou pelo menos a paz social. Bom, existem algumas situações, né, que estão dentro da reforma, por exemplo, né, a questão do voto distrital. O voto distrital, ao meu ver, né, e a análise de muitos especialistas, né, muitos cientistas políticos, é uma forma brutal de diminuir o índice de corrupção. O pleito brasileiro ele é meio complicado, né? Você pode ver que como a gente tem uma imensidão, um mar de partidos políticos, e esses partidos políticos, na verdade, eles fazem coligações com outros partidos políticos, então, consequentemente, o mais votado de um partido puxa os de menores votos. Isso, consequentemente, não quer dizer que você está trazendo qualidade. Vou dar um exemplo, né? O PSL, né? O antigo partido do Jair Bolsonaro. Os mais votados do partido, cerca de 1 milhão, né? Eu estou falando em nível federal. Tem 1 milhão de votos, né? O Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele puxou aí pelo menos 7 ou 8 deputados do PSL. Por isso que a bancada cresceu bastante. E isso é ruim. Isso não é salutar. O voto distrital, ele vai dar condição para que nós votamos, nós eventualmente possamos contribuir com o voto no sujeito que está mais próximo da gente. Muita gente votou, né, nessa onda do bolsonarismo sem saber quais são as reais propostas. Isso vale tanto para, né, isso não muda a dinâmica do voto, mas nos aproxima muito mais daquele que votamos. E a gente vai deixar essa coisa de esse acúmulo, né? essa projeção essa imensidão de partidos políticos, principalmente do centro. É o interesse da esquerda a reforma? É o interesse da direita também a reforma? Mas não deveria ser, ou pelo menos aparentemente não deve ser uma proposta que vai deixar, né, o pessoal do centro feliz, que é o pessoal que mais se beneficia com essa questão de puxar votos. Isso seria extremamente importante, até pelas questões democráticas, né? Nós estaríamos fiscalizando o sujeito e nós saberíamos realmente em quem votamos, né? Vou dar um exemplo claro, né? Moro em Osasco, região da Zona Oeste de São Paulo, região metropolitana. Um ou mais candidatos, né, estariam pleiteando o voto nessa dimensão que seria delimitada e nós saberíamos em quem votamos. Então esse sujeito, ele ganharia pelo número de votos. Ele não seria o mais votado e, consequentemente, puxaria votos de legendas. De repente, nós temos pessoas extremamente qualificadas com, sei lá, 150, 200 mil votos aí, e uma pessoa com 5 mil votos foi puxado para a Assembleia, justamente pelo fato dessas coligações mal arquitetadas, mas isso realmente a gente sabe que acabou a vontade política, né? Como a gente tem... já tem noção disso, né? Isso é um avanço, né, até do ponto de vista político. Nós temos noção, né, hoje quais são as funções, né, dos três poderes, e a gente está falando especificamente do legislativo. Isso diminuiu o fato. Outra coisa é reduzir e proibir, coibir
que um presidente, né, o prefeito, o governador, né, do cargo do executivo, ele se reeleja, porque isso mancha a democracia. Então, você tem que ter um projeto político, né, não um projeto ideológico. Isso aí realmente é uma coisa extremamente saudável, né? Outro ponto importante, que é extremamente importante, é que o nível de fiscalização ele seria muito maior. Mas cabe boa vontade política. Gente, isso funciona muito bem na França, isso funciona naqueles países, Noruega, Finlândia, funciona na Dinamarca, nos países escandinavos, né? Tudo bem que a maioria desses países são países com sistema parlamentar, mas isso também funciona no sistema presidencialista. Né? Nós poderíamos fiscalizar muito mais, inclusive participando dos debates e fóruns públicos, os destinos das verbas públicas, porque esse sujeito que nós elegemos no nosso distrito, esse sujeito nós podemos cobrar as benfeitorias e melhorias que eventualmente esse sujeito vá abrigar, né, em emendas parlamentares, mas emendas decentes, emendas que realmente venham beneficiar a população e não, né, um grupo específico de pessoas, né? Bom, eu espero que realmente vocês façam pesquisa sobre a questão do voto distrital, pesquisa sobre a reforma, essa reforma que está tramitando na Câmara, né, que é a reforma partidária ou a reforma eleitoral. Eu vou deixar na descrição aí, né, alguns sites, né, que têm notoriedade, né, que são responsáveis, para vocês darem uma olhadinha melhor aí. Gente, isso é importante, tá? Isso não é só uma situação para compor vídeo, tá? Isso não é só uma situação caricata nós precisamos nos formar melhor, não só informar melhor, tá? Bom, essa é a mensagem da semana. Eu espero realmente que vocês multipliquem isso aí, que é extremamente importante e vai mexer com a nossa vida, independentemente do quadro político ou modelo ou estilo ideológico aí, ok? Bom, é isso, forte abraço, obrigado, tchau.